Boa noite, sejam todos bem-vindos, tá? Essa aqui é a terceira aula de aquecimento para a jornada do zero ao realismo. Henrique, o que é a jornada do zero ao realismo? A jornada vai ser um evento 100% online, 100% gratuito. A jornada vai ser um evento que vai acontecer durante uma semana, tá? São 3 aulas que vai acontecer, uma na segunda-feira, uma na quarta-feira e uma na sexta-feira, onde eu explico os primeiros passos para qualquer pessoa fazer desenhos realistas, tá? Do absoluto zero, mesmo que não tenha talento ou dom para desenho. Lá eu vou mostrar o caminho que eu e os meus alunos seguem para ter realismo no desenho. Lembrando que a gente já teve, tá, a aula 1 e a aula 2 do aquecimento, hoje é a terceira, então já falei dos princípios do realismo na primeira aula, os princípios para você dominar o realismo, 7 princípios fundamentais. Na aula 2 eu já te falei sobre para quem é o desenho realista, se é para você, né? Eu expliquei, eu falei como que você começa, como que você faz desenhos realistas mesmo que você não tenha talento e não tenha dom. A gente já começou a se aprofundar, já te mostrei os principais erros que você deve evitar, que é extremamente importante, erros que talvez você nem saiba que está cometendo, tá? Então vale a pena, se você não viu, veja quando está disponível ainda a aula 1 e a aula 2 do aquecimento. E essa aqui é a terceira aula. E qual o tema da aula de hoje? A gente vai falar hoje sobre material para desenho realista, o que você precisa para começar. Outra coisa que eu preciso lembrar você é que você que está aqui no horário da aula, parabéns, você vai ter uma vantagem, tá? Você vai ter a oportunidade de baixar o material de apoio dessa aula, tá? Um PDF, que é um material de apoio que vai ser enviado no grupo do WhatsApp, tá? Todos os links, tudo que eu estiver falando aqui depois vai estar na descrição desse vídeo, se você ainda não participa, tá? Se você também não tiver inscrito ainda na Jornada do Zero ao Realismo, o link para você se inscrever vai estar aqui na descrição, tá? Gratuitamente, é só você colocar o seu nome e o seu e-mail para participar da Jornada do Zero ao Realismo. E o material de apoio, eu vou passar durante a aula de hoje uma senha para você liberar o material, tá? Então você vai colocar a senha que eu falar, vai ter o material e vai poder fazer esse download, baixar até a meia-noite de hoje, tá? Uma forma de honrar vocês que estão aqui no horário da aula, tá? Depois da meia-noite esse material some, você não consegue mais baixar, tá certo? E é importante eu te falar, tá? Que tudo isso que está acontecendo aqui é o aquecimento para algo muito mais importante, muito mais profundo, que é a jornada do zero ao realismo, que a gente vai se aprofundar em tudo que eu estou falando aqui. Isso aqui é só o aquecimento. Para que aquecimento? Para você chegar aquecido, para você chegar mais preparado na jornada, para você não chegar frio, para você não chegar cru, né? Igual um jogo de futebol profissional. Quem joga melhor? Aquele que entra de qualquer forma ou aquele que entra aquecido? Né? Sem dúvida nenhuma quem está aquecido. Então é importante você participar do aquecimento, que vão ser 10 aulas, essa aqui já é a terceira, tá? Entre segunda e sexta-feira, depois a gente continua na próxima semana mais 5, para depois vir a jornada do zero ao realismo. Então é importante você comparecer no aquecimento e mais importante você comparecer na partida, né? Senão não adianta de nada você só vir no aquecimento e não estar na jornada do zero ao realismo, que é o mais importante. Então, para você não perder, anota na sua agenda, tá? Os dias, os horários da jornada, das aulas da jornada, que vai ser às 8 horas. Da mesma forma que está sendo o aquecimento aqui, às 8 horas da noite, a jornada também vai ser nesse mesmo horário. Tá? Convide pessoas, a gente falou sobre isso nas aulas anteriores, né? Convida mais alguém para estar junto com você, tá? Sua experiência vai ser muito melhor, né? Você quer ir longe, você vai sempre acompanhado, tá? Não vai sozinho. Então eu te convido a convidar as pessoas que você acredita que merece, que precisa também desse conhecimento para estar junto com você, porque a gente vai ter uma comunidade exclusiva do evento no Facebook para você trocar experiências, para você colocar o resultado que você vai fazer das atividades. Então vai se preparando, convide pelo menos 5 pessoas, tá? Manda mensagem. Se você tem Instagram, coloque no Stories, me marca, tá? @Henrique Oliveira Desenhos. Envia o link da aula do aquecimento, tá? Dessa aula, envia o link da jornada do zero ao realismo para a pessoa poder se inscrever, tá certo? Se você ainda não viu as 2 primeiras aulas aqui do aquecimento, que foi na segunda-feira e na terça, tá? Hoje é a quarta-feira, a terceira aula. Se você ainda não viu as outras, é importante você ver, e é bem simples, é só você entrar aqui no canal do YouTube, né? Ou você escreve Henrique Oliveira Desenhos no YouTube e você já aproveita para se inscrever no canal para você ser sempre avisado dos próximos conteúdos, e ali
nos vídeos, né, no começo você já vai estar vendo essas aulas do aquecimento, tá certo? Então, vamos começar aqui, tá? A aula de hoje, o conteúdo de hoje, que o tema é materiais para desenho realista, tá? O que você precisa para começar, tá certo? O que você precisa saber para começar e o que você precisa de material para começar. Então, antes de eu falar os materiais em si, tá? Eu vou especificar, falar com você, eu preciso te falar de uma coisa ainda mais importante, que é sobre erros comuns, tá? Se tratando desse tema de materiais, que é muito importante você saber antes de mais nada. Então eu quero falar com você 3 erros que eu separei aqui, que é importantíssimo você ter ciência, tá? O primeiro erro é achar que material faz milagre, tá? Eu vou explicar para você. Eu já mostro para você aqui, ó, 2 desenhos meus, um no começo, quando eu tentava ter realismo e não conseguia, e o outro depois que eu já tinha desenvolvido o método. Então, por que eu estou te mostrando esses 2 desenhos? Tecnicamente, eles foram usados os mesmos materiais. Naquela época, eu estava usando tecnicamente os mesmos materiais que eu usei no segundo, quando eu já tinha desenvolvido a técnica, quando eu já tinha desenvolvido o método. Ou seja, eu vou falar um pouco mais, mas enquanto eu tinha os materiais, enquanto eu fiz compra desnecessária, que eu vou falar aqui, eu não tinha resultado, porque por vários fatores que eu vou mostrar aqui. E com o mesmo material eu tive esse outro resultado. Então vamos lá entender mais sobre isso. Qual que é o erro comum aqui? De repente você vê algum desenhista, você vê algum artista nas redes sociais usando, de repente uma gama de materiais, de repente você vê uma foto no Instagram que ele coloca lá os materiais que ele está usando, de repente você vê ele usando a mesa dele cheia de materiais. E é muito comum a gente procurar saber quais materiais são aqueles e sair comprando. Muita gente faz isso, sai comprando aqueles materiais. Antes mesmo de compreender, antes mesmo de saber muita coisa, a pessoa já sai comprando vários materiais. Por que eu estou falando isso? Porque eu fiz isso. Tá? Até contando um segredinho para você, eu tenho material até hoje encostado, vários materiais, que naquela afobação inicial eu saí comprando. Eu via o que o artista estava usando e já ia lá e fazia um monte de compra que virava compra desnecessária. Tá, esse que é o problema, material que foi encostado até hoje. Porque o que a gente precisa entender, nessa situação? Pensa que o que aquele artista, o que aquele desenhista está usando, ele desenvolveu uma técnica, ele desenvolveu habilidade para usar cada material daquele que ele está usando. Ele tem uma forma de pensar, ele tem uma forma de fazer, tem várias coisas que a gente não vê, como alicerce, está debaixo do chão. Você só vê a casa, você não vê o alicerce. E segundo ponto que aquele artista pode estar fazendo, ele pode estar experimentando coisas novas. Com o tempo ele pode estar experimentando material novo. E aí você vê e você sai comprando. Então é um erro tremendo você fazer isso. Por quê? Compra desnecessária, você vai estar perdendo dinheiro, você vai estar perdendo tempo, você vai estar ficando mais confuso. Você que está começando, você vai ficar mais confuso do que nunca. Você vai comprar um monte de material, você não domina as técnicas, você vai ficar ainda mais perdido, porque quanto mais coisa você tiver e menos conhecimento, mais confuso você vai estar. Então, foca na compreensão que você vai ter da técnica que você vai usar. Foca em conhecimento, tá? Primeiro de tudo, foca em conhecimento, para depois você entender e comprar o material que você tiver que comprar. E calma que eu vou te explicar aqui. Outra coisa, tem material que você vai improvisar. Eu aconselho você a improvisar, você não comprar. Tá? Na aula de hoje eu vou te mostrar tudo isso. Só que é importante você saber esse erro, que é um erro tão óbvio, mas é tão óbvio, mas mesmo assim tanta gente comete. Eu cometi, vejo as pessoas cometendo. É muito óbvio. Você não vai ver uma casa e querer construir uma casa, sei lá, pegando uma casa e encaixando, começando bloco por bloco e cimentando. Você precisa de um alicerce, você precisa de colunas, você precisa de profundidade. E isso você não vê. Não é você empilhar bloco em cima de bloco. O que acontece se você fazer isso? A casa cai. Se você olha um artista e sai comprando material, você não procura ter o alicerce que ele tem, você não vai ter o resultado que ele tem. Como uma pessoa vê a outra, um cirurgião operando, e ela vai comprar os materiais. Ela vê o cirurgião usando todo aquele material, ela vai e compra tesoura, compra luva, compra os materiais que ela está vendo ali, da marca que ele estiver usando. Eu pergunto para você, adianta essa pessoa comprar todos aqueles materiais? O que vai salvar a vida da pessoa?
É os materiais ou é o conhecimento que aquela pessoa tem para usar aqueles materiais, aquelas ferramentas? Então esse é um erro, tá? Querer atropelar o processo, achar que já sabe, compra o material e acha que ele vai fazer um milagre, né? Acredita que aquele material específico vai fazer o milagre de fazer você ter realismo. Não é assim que funciona. Então foca aqui que o melhor momento para você saber isso é agora, antes mesmo de você comprar qualquer material. Tá certo? Para economizar tempo, dinheiro e frustração. Vamos lá, segundo erro, tá? Erro no uso desse material. É outro erro que eu vejo acontecendo muito. Isso aqui muitas pessoas acham que sabem usar o material da melhor forma, mas não sabem, tá? Como eu dei exemplo desses dois desenhos meus, aqui o que aconteceu que fez causar essa diferença toda? O uso do material. Eu não usei novos materiais, eu usei os mesmos materiais. Né? E por que eu tive resultado? Porque eu dominei também sobre o uso desse material. E sobre o uso do material tem coisas importantíssimas que você precisa saber agora, tá? Que eu vou falar para você. E algo que contextualize isso aqui que eu vou falar é uma historinha dos dois lenhadores, eu não sei se você conhece, que era uma competição de lenhadores, tá? Num frio rigoroso, uma competição nas montanhas. E aí era bem simples o resultado dessa competição. Estavam dois finalistas que eu vou explicar para você. E o final era bem simples, quem cortasse mais lenha durante um dia ia ser o vencedor. E Henrique, quem estava na final dessa competição? Dois lenhadores, um bem mais forte, mais jovem, e o outro um velhinho, né? Bem mais velho e mais experiente. Esses dois chegaram na final da competição. Ok, cada um foi para um lado da floresta. Pegaram seus machados, cada um foi para um lado, do começo do dia até o fim do dia. Quem cortasse mais lenha ia ser o vencedor. E aí, beleza, esse mais forte, mais jovem, foi totalmente confiante, começou a cortar sem parar, usando toda a juventude, toda a força dele. E ele ouvia, do outro lado da floresta, o lenhador mais velho. Ele conseguia ouvir o lenhador trabalhando. Então, ele tinha uma percepção ali. Cada vez que ele parava para prestar atenção, várias vezes durante o dia, ele percebia que o mais velho, o senhorzinho, não estava trabalhando, estava parado descansando. E aí ele se animava mais ainda. Ele falava, eu com essa juventude, com essa força, e ele nem está aguentando, ele está parando para descansar, eu vou ganhar fácil. Aí que ele arrepiava e começava mais ainda a cortar, né? Ele queria dar uma lavada, ganhar bonita essa competição. Então ele ia lá, cortava sem parar o tempo todo, o dia foi passando, ele cortando, de vez em quando ele parava, e ouvia do outro lado da floresta, o senhorzinho tinha parado, né? Descansando de novo, ele se animava mais ainda. Então ele estava totalmente confiante no final. E aí, ok, chega o dia da entrega das medalhas, né? Nessa competição, tá lá os dois, um do lado do outro, o mais jovem e o mais velho. E é engraçado que o mais jovem, mais forte, olhou para o lado e olhou para o velhinho e aparentemente ele estava descansado, ele não estava demonstrando cansaço. Né? Ele até se surpreendeu, como que pode ele estar com essa fisionomia descansada, né? Nem parece que trabalhou tanto. E aí, ok, isso já surpreendeu ele, mas algo surpreendeu muito mais. Que no final da competição anunciaram o vencedor e tinha sido o velhinho mais experiente. E aí eles entregaram as premiações, a medalha e tal, e ele super indignado, né? Foi passando ali o momento da cerimônia, ele chegou no velhinho, esse mais jovem, né? O mais novo, e chegou indignado, falou, como pode isso? Eu percebia que você estava parando para descansar e eu não parava, eu trabalhava direto, como que pode você ganhar? E detalhe, ele não só ganhou, mas ele ganhou com um número consideravelmente bem superior de lenha cortada do que o mais novo. Então como pode isso? Ele ficou indignado. Ele falou, como você pode ter ganhado de mim e ainda cortado muito mais lenha do que eu? Não faz sentido nenhum isso. Então o lenhador mais jovem, mais forte, indignado, né, questionou tudo isso, e o lenhador velhinho e mais experiente respondeu para ele. Né, ele deu uma risada, olhou para ele e falou, cada momento que eu parava para descansar do outro lado da floresta, eu parava, descansava e afiava o meu machado. Então, em cada momento que eu parava, além de eu descansar, repor minhas energias, eu deixava a minha ferramenta mais eficiente. Logo, quando eu ia cortar, eu conseguia cortar muito mais com menos esforço. Então, moral da história, não basta você ter a ferramenta, não basta você ter o material.
É saber usar com maestria que vai te fazer ter mais resultado. Então eu falo para você, você pode ter o mesmo material, você pode ter os melhores materiais. Se você não entender mais profundamente, tiver um nível de experiência melhor do que você tem, para saber usar melhor e ter mais resultados, você vai estar desperdiçando todo o seu potencial, você vai estar jogando praticamente no ralo o seu sonho. Então eu convido você a prestar bastante atenção nisso, tá? Em tudo que vai ser mostrado para você dominar o melhor uso da sua ferramenta. Né? Usando essa analogia para você ser como um velhinho experiente, para você ter bastante resultado, bem superior. E com menos esforço, de forma mais fácil, né? Para você não bater cabeça. Então, voltando aqui para o desenho realista, sobre o uso do material. Não basta você ter o material. É importante você entender que para cada função do desenho realista, para cada parte que você vai fazer, existe uma forma de usar esse material. Para fazer cabelo, para fazer texturas na pele, para desenhar um bom sombreamento, para desenhar cabelos, para desenhar animais, enfim, uma infinidade de coisas, tem formas diferentes de usar para ter um resultado melhor. Não é de qualquer jeito, não é da mesma forma, então é isso que é importante você buscar entender, você buscar conhecer, e não apenas ter o material e entender de forma rasa, tá? Então, do mesmo jeito que existe um material específico melhor para você usar em cada parte dessa que eu falei, para você desenhar cabelo, para você desenhar vários tipos de efeitos, que depois a gente vai se aprofundar, tem materiais específicos que vão ser melhor para cada técnica, tem também uma forma específica de usar cada material para cada efeito que você vai fazer. Então é importante você já começar a saber disso, porque com o mesmo lápis você consegue fazer dois efeitos completamente diferentes, desde que você use de forma diferente. Só que para isso você precisa do conhecimento, saber usar. E sobre isso você vai ter um gostinho aqui nas aulas do aquecimento, e a gente vai se aprofundar mais na jornada do zero ao realismo. E quais que são os efeitos colaterais? Qual que é as grandes vantagens de você saber isso agora, né, nesse exato momento, antes mesmo de saber sobre o material? Vários motivos. Você vai evitar comprar coisas desnecessárias, você vai deixar de gastar dinheiro à toa, você vai deixar de perder tempo, você vai deixar de ficar refém de marcas de materiais, porque você vai ter a compreensão do uso. Então você não fica refém de marcas, como muitas pessoas infelizmente ficam, acreditando que é a marca específica que faz o milagre, e não é. Você vai ter mais resultado em menos tempo e com menos esforço. Né? A história do lenhador aqui resume tudo. É literalmente com menos esforço, de uma forma mais rápida, você vai ter mais resultado. É bem assim. Entendendo isso também, você vai fazer muito mais realismo com menos material. Você vai entender que você não precisa de tanta coisa para começar no realismo. Você vai ver que com pouco você já alcança bastante realismo. Não só isso, você desenvolve uma técnica muito mais robusta, muito mais apurada, enquanto muitas pessoas desistem, né? Porque se frustram, porque pega uma coisa rasa, não tem um entendimento profundo e acaba desistindo. Então, se é isso que você quer, é extremamente importante você pegar todo esse conhecimento com bastante atenção, principalmente na jornada do zero ao realismo. Terceiro erro agora, tá? Qual que é o terceiro erro? O erro na preparação, que é só para complementar o que eu já estou falando aqui, né? A historinha do Machado já mostra isso. Mostra não só o uso, né? O uso de forma mais inteligente, mas porque teve uma preparação mais inteligente. Né? Só a forma de você, por exemplo, preparar o seu lápis para fazer um sombreamento, alguma parte específica do desenho, só você saber a forma ideal de preparar já te faz ter muito mais resultado de um jeito melhor na hora de desenhar. Por quê? Porque essas duas coisas vão andar juntas. O uso, né, para você bater o machado na árvore, tem um jeito melhor? Tem técnica para você bater esse machado ou é bater de qualquer jeito? Tem técnica para você bater o machado, isso é o uso. Tem técnica para você preparar melhor esse machado? Tem técnica para você preparar esse machado, é a preparação. Preparação e uso. Essas duas coisas alinhadas, tratando do desenho também, já te faz saltar na frente de muita gente, tá? O lenhador mais forte, mais jovem, ele tinha uma boa técnica para bater o machado. Ele estava sabendo usar muito bem. Isso a gente não pode negar. Só que ele estava pecando na preparação. Tinha detalhes na preparação que ele estava deixando para trás. Ele não sabia. Então é importante você dominar essas duas partes, preparação e uso. Então quando você domina mais a preparação, facilita o resultado que você vai ter. Assim como o lenhador mais velho, ele entendia a importância da preparação, por isso que ele gastava um certo tempo preparando
a ferramenta dele. Então, por exemplo, antes mesmo de te mostrar os materiais, qual a forma de você preparar o seu lápis, por exemplo, para fazer um sombreamento? Vamos dar uma olhada nesse trechinho aqui que eu vou te mostrar a preparação do lápis. Então lembre-se, diferentes formas de preparar o seu material e de usar ele para diferentes ocasiões do desenho. São 3 coisinhas aqui que a gente falou. Primeiro, compreensão. Você precisa compreender para você não fazer besteira, para você não comprar coisa desnecessária, para você saber o que você está fazendo. Segunda coisa, preparação. Quem prepara melhor facilita na hora de usar. Terceira coisa, uso. Quando você usa da forma certa, quando você tem um conhecimento, isso é muito mais importante do que ter o material, ter a ferramenta. Mais importante que ter é saber a melhor forma de usar para você ter mais resultado. Tá certo? Sabendo disso, vamos falar aqui sobre os materiais em si, tá? O que você precisa para começar. Bom, então vamos lá. Vou falar alguns materiais para você começar. Eu vou falar pós e contras, tá? De alguma coisa aqui. E eu vou falar algumas recomendações minhas também para você. Então, começando pelo papel, né? Qual papel que você vai usar para o realismo? Bom, o primeiro papel que eu coloquei aqui é o papel sulfite comum, né? Qual papel que é esse? É aquele que a gente usa para imprimir documentos, né? Que a gente usa na impressora. Esse papel simples que serve para impressão. Ou seja, ele não serve para o desenho. Não é que ele não serve, ele não é apropriado para o desenho, né? Para o desenho realista. Porém, mesmo ele não sendo apropriado, você pode sim começar por ele, né? Dá para você fazer bastante coisa no começo usando ele. Só que veja bem, bastante coisa que eu falo, o seu início. Assim que você começa a elaborar técnicas mais avançadas, você tem que na hora já trocar esse papel. Então, se você se dedica no começo, vai avançando, rapidinho você tem que trocar esse papel, tá? Eu só recomendo você começar, tá? Somente porque é um papel de fácil acesso, tá? Agora os pós dele é de fácil acesso. Um papel super baratinho, né? Por folha vai dar menos de 10 centavos, né? Um bloquinho, por exemplo, deve ser uns R$8 mais ou menos, com 100 folhas. É um papel que a gente usa para impressora mesmo, normal, que muita gente já tem em casa. Dá para começar sim na compreensão da técnica com esse papel, tendo em mente que você rapidamente vai trocar. E o contra eu já meio que falei aqui. O contra, o pós, é baratinho, fácil acesso e tal, e o contra é que você vai rapidamente ter que trocar, e que é um papel fino e que amassa bastante, né? Então vai ser bem dificultoso você ficar fazendo desenhos mais elaborados, né? Resumidamente é isso. Henrique, você começou nele? Sim, os primeiros desenhos eu fazia nele, e depois de um tempo, né, quando eu já tinha desenvolvido o método, a técnica, tudo certinho, eu fiz um desenho, que eu vou colocar aqui para você ver, que ficou bem realista e consegui aplicar as técnicas, adaptei um pouquinho, fazendo na folha de sulfite. Mas porque eu já tinha uma certa compreensão, já sabia o que eu ia fazer no papel para conservar ele sem amassar, para conseguir aplicar as camadas, né? Então tem, no começo eu não aconselho, eu aconselho você ir para o papel apropriado assim que você vai desenvolver a técnica, tá certo? Você vai encurtar o seu caminho, a sua evolução, né? Eu não aconselho você ficar tentando a todo custo o realismo nesse começo somente com papel sulfite, não. Então, para solucionar isso, o que você vai fazer? Você vai nos papéis apropriados para desenho. O que muda nesses papéis? Eles são mais encorpados, né? Tem lá ali a gramatura deles, 140 gramas, 160, 180, 200, 220, 250 e vai aumentando. Mas para o realismo, eu nem aconselho você ficar usando muito além disso, tá? Nessa casa aqui que eu falei, entre 140 para começar, 180, uma gramatura legal, 190, 200, né? Tem alguns de 250, que esse númerozinho é o que determina, né, a gramatura dele. Então é um papelzinho mais encorpado que vai servir para quê? Para você aplicar a técnica, para você aplicar camadas da sua técnica de sombreamento, quando você for entendendo sobre textura e tal, ele vai aguentando, o papel não amassa. Sua técnica vai ficando mais fácil de ser trabalhada. E você vai alcançando o que você quer alcançar, né? Desde que você entenda tecnicamente, tá? Não caia no erro de que é um material que salva, porque não é. Tá? Só estou falando que ele é apropriado e vai facilitar o teu trabalho, mas você precisa ter o conhecimento. Tá certo? Essa é a diferença entre o papel apropriado e o papel sulfite, que não é próprio para desenho. E aí vai ter várias marcas e vai ter vários tipos. Quais tipos, Henrique? Tem uma diferença entre papéis que são mais lisos, né? Passando a mão você vê que é bem lisinha a folha, você percebe. E os papéis que são levemente texturizados, tem uma gramaturazinha. Mas ó, não é... Quando eu falo gramatura, se você vai em uma loja, vai em algum lugar, cuidado porque tem uns papéis que são granuladinhos,
mas são papéis para convite de casamento, para gráfica, para outros tipos de trabalho que não é para o desenho. Então, para te ajudar, eu vou te dar como exemplo aqui papéis que são apropriados, tá? Só para situar um pouquinho. O que eu mais recomendo para você começar é esse aqui, papel Hanemude Nostalgia, 190 gramas, tá? Tamanho A4. Tamanho A4, para você saber, é o tamanho comum da folha de sulfite, que é esse papel, esse tamanho de documento, né? Um tamanho de currículo, o tamanho mais comum que a gente vê, mais padrão, né? Tem 50 folhas esse bloco que eu estou te dando como exemplo, custa em média R$ 75,00 com 50 folhas, né? O que sai mais ou menos um e pouco por folha. Tem um ótimo custo-benefício, porque 50 folhas dá para você fazer muita coisa. Né, bastante coisa, bastante desenho para você usar muito. Por que eu indico ele? Porque eu acabei de falar, lembra que tem dois tipos, os mais lisos e os mais texturizados. E vai variando, tem uns que são muito texturizados, tem uns que são muito lisos, e tem os mais intermediários, e esse Hanemude Nostalgia que eu estou usando de exemplo, ele está no meio termo, ele não é um papel extremamente liso, ele não é um papel extremamente texturizado. Então para você começar, para você usar é ótimo, eu tenho dele, uso até hoje nos desenhos e é show de bola, tá? É um ótimo papel para você usar. E aí tem mais opções? Tem várias opções, então não vou ficar falando aqui muito, porque senão eu vou ficar falando, não vai ter fim, né? O tanto de marca que tem, o tanto de tipo. Para dar de exemplo aqui, eu coloquei esses aqui, ó, papel Canson XL Bristol. Já coloquei para te explicar um pouquinho. E Bristol, toda vez que você vê escrito papel Bristol, são papéis lisos. Lembra que eu falei que tem os lisos e os mais texturizados? Sempre que você vê escrito Bristol, é porque é uma linha lisa, independente da marca. Qualquer marca que tiver escrito Bristol, geralmente é porque o papel é liso, tá? Isso é a característica dele. Então esse é um exemplo de papel liso, que aí é questão de gosto, é questão de adaptação. Tem gente que prefere os mais intermediários, tem gente que prefere o mais liso, né? E aí tem diferentes formas de trabalhar em cada um deles, né? Não dá para eu aprofundar tudo aqui, porque não teria fim a aula, né? Tem muito tipo, tem formas de se trabalhar que muda, e aqui o intuito é te passar a questão do material para você começar e tal, não dá para aprofundar em tudo isso. Outro exemplo é o Canson Desenho 200, eu já coloquei esse porque esse é o oposto, ele não é liso, ele é bem granulado. Já fiz desenhos nele, esse é um que eu estou colocando aqui na tela para você ver, foi feito nesse Canson 200. Esse outro que eu estou colocando aqui foi feito no XL Bristol, só para você ver, né, que a técnica, quando você compreende, você faz, adapta ao papel que você está usando. Por mais que mude a forma de trabalhar, você vai ter realismo da mesma forma. Uns de forma mais fácil, porque se você acostumar neles, e outros vai ser um pouco mais complexo até você acostumar. Coloquei mais um exemplo, é o Lana Bristol, que esse é um pouco mais caro, né, importado, tem maior qualidade, mas que sinceramente você não precisa nesses papéis mais caros no começo. Na minha opinião é desperdício, deixe para comprar eles quando você já tiver desenvolvido a técnica, porque não faz praticamente sentido nenhum. Tá? Você vai perceber que tem uma forma de trabalhar, de repente facilita, é um pouco mais encorpado e tal, mas no começo você vai estar desperdiçando papéis, se você ficar comprando papel assim, porque você ainda vai desenvolver sua técnica. Aqui tá legal, dei de exemplo, Hanemude Nostalgia, que é o intermediário, que eu super recomendo para você começar. Daí a gente chega agora nos lápis, tá? O que é que eu te falo sobre os lápis? Os lápis que você vai usar no realismo são lápis graduados, tá? São lápis graduados. Henrique, o que é lápis graduados? Primeiro eu vou te falar o que não é lápis graduados. Lápis escolares, lápis que a gente usa para escrever, né, na escola e tal, esses lápis não são os lápis graduados, tá? Então o que não é? Não são lápis escolares que você vai usar para o realismo. Né, tem gente que vai desenhar com realismo e fica usando aquele lápis escolar. E aí não adianta, você não vai conseguir realismo porque você não vai conseguir uma gama de tonalidades que vai trazer essa realidade para o seu desenho. Logo, o que são lápis graduados? São lápis que mudam de graduação, tem o lápis mais claro, depois vai sendo mais escura a graduação, até chegar no preto mais escuro, né, tons de cinza graduados que vai aumentando. Lápis escolar normalmente é aquela única graduação acinzentada que não é ideal para você desenhar. Então assim são os lápis graduados, tá? Com diferentes graduações que normalmente você vê que é marcado com uma letra, ou letra H
ou a letra B, que são essas duas letrinhas aí que a gente usa bastante no realismo. Que os que tiverem com a letra H são os mais duros e um pouco mais claros, e os que têm a letra B para cima, que vai aumentando 2B, 3B, 4B, 5B, são os que são mais macios e mais escuros. Porém, você não vai usar um monte de graduação, tá? Eu separei aqui quais graduações que você vai usar no realismo, tá? Vou te dar dois exemplos de marca de lápis, tá? Assim como eu fiz com os papéis, para te dar uma clareza. O primeiro exemplo que eu te dou é o Faber-Castell da linha 9000. É esse verdinho, tá? Que a gente encontra muito fácil em qualquer papelaria. Normalmente a gente encontra esse lápis. Provavelmente você, de repente, já deve ter usado ele na escola, né? De repente você já usou esse lápis na escola, porque a gente, quando ia fazer alguns trabalhos, né, de educação artística, por exemplo, às vezes a gente usava esse tipo de lápis, né? Que não era o mesmo lápis que a gente usava para escrever. Então esse aqui é bem simples de você encontrar, tem um ótimo custo-benefício. Eu uso até hoje, tá? Às vezes eu uso ele, às vezes eu uso outro que eu vou falar para você aqui, a outra marca. E aí dessa linha Faber-Castell 9000, se você vai usar ele, as graduações que você mais vai usar são essas aqui, tá? HB, 2B, 4B e 6B. Tem mais graduações nesse meio aqui, mas normalmente é as que você vai conseguir fazer bastante coisa com essas aqui. Ah, Henrique, eu não achei o 2B, posso comprar um B? Com certeza pode. Não achei o 4B, posso usar um 5B? Pode, né? Ele vai ficar intercalado aqui. É por isso que eu coloquei para distanciar um pouco. Do 2 vai para o 4, do 4 para o 6, para dar uma certa diferença, porque do 5 para o 6, do 3 para o 4, não tem tanta diferença assim. Então não precisa ter todas essas graduações. Então esse é um lápis, tá? Super recomendado, que serve para o realismo, tem um ótimo custo-benefício. E uma outra marca, né, um pouco mais profissional, que é um lápis alemão, esse é importado, que é a marca Staedtler, né, que é esse azulzinho, Staedtler Lumograph, não sei como é que se pronuncia exatamente, que é um lápis alemão importado, porém você de maneira nenhuma precisa começar com ele, tá? Por isso que eu já te dei o exemplo do Faber-Castell, que é muito mais de fácil acesso, muda um pouquinho na hora de usar, obviamente que vai ter diferenças de marca para marca, mas que eu recomendo você começar com o Faber-Castell, tá? Se você não quiser começar com esse aqui, não precisa. Ele só é um lápis que eu recomendo porque é muito bom, tem boa qualidade, assim como várias outras marcas, tá? Eu não vou ficar falando todas aqui, porque senão a gente fica estendendo demais e perde um pouco o foco da aula. Se você vai usar o Staedtler, que é esse que eu estou dando de exemplo, normalmente as graduações que você vai trabalhar no realismo é H, HB, 2B, 4B e 6B. É mais ou menos o que eu falei ali no Faber-Castell. Uma diferença entre esses dois, tá? Só para você saber. Os da marca Staedtler, eles são um pouquinho mais fortes, um pouquinho mais escuros do que o da Faber-Castell, até o momento que eu estou gravando esse vídeo. Tá? De repente as empresas mudam, né? Mudam um pouquinho essa diferença e tal, dependendo do passar dos anos, mas eu estou falando nesse momento, o Staedtler ele é um pouquinho mais escuro. Então, exemplo, se você está usando um 4B da Faber e você pegar um 4B da Staedtler, provavelmente o 4B da Staedtler vai ser mais escuro do que o 4B da Faber, né? Ele é mais ou menos, o 4B da Faber-Castell é como se fosse o 2B da Staedtler. Então existe essa leve diferença. Porém, o resultado final pode mudar um pouquinho a forma de trabalhar, mas o resultado final vai dar na mesma, tá? Você, usando as graduações certas, você vai chegar na tonalidade ideal, seu desenho vai ganhar vida, vai ficar realista, vai ficar com os tons tudo certinho, coisa que você vai entender, né, ao longo da jornada. Então, sobre lápis é isso, tá? Minha recomendação, te falei um pouco sobre os tipos. E aí, outro material que a gente vai usar é o papel higiênico, folha dupla. Tá? A gente usa para quê? Para que serve o papel higiênico? É uma coisa que muitas pessoas já têm também e de fácil acesso também. A gente vai esfumar o desenho. A gente vai, na próxima aula, a gente vai falar sobre sombreamento, você vai entender um pouquinho mais. Vai servir para a gente espalhar o grafite, para a gente deixar mais homogêneo aquele sombreamento. Né? Várias ocasiões aí no meio da técnica a gente pode usar. Assim como a gente pode usar outros materiais que também servem para esfumar. Que um é o esfuminho, tá? Um outro material é o esfuminho. O que é o esfuminho? É um papel enroladinho, tá? Que fica no formato de um lápis, mas nada mais é do que um papel enrolado, prensado. Então ele é puramente um papel que a gente vai fazer
espalhar o grafite na hora de sombrear no mesmo efeito do papel higiênico. Aí muda, né? Dependendo da parte do desenho, isso aí você vai entendendo mais pra frente. E aí eu nem estou recomendando esfuminho, marca, né? Tem várias. E aí você pode tanto comprar o esfuminho se você quiser, ou você pode improvisar. Lembra que eu falei para você que tem materiais que você pode improvisar. Esse esfuminho é um deles. Tá? Dá para você fazer esfuminho caseiro, bem simples de fazer, com papel mesmo. Pode ser com papel sulfite, pode ser com folha de caderno de desenho, que é um pouquinho mais fina, fica até melhor para fazer com ela. E aí você faz o seu próprio esfuminho. Eu tenho vários que eu fiz caseiro, que eu uso, é opcional. Se você quer comprar, compra. Se não quer, você pode improvisar, você não precisa comprar. Henrique, tem mais alguma opção além do esfuminho? Se você quiser substituir o esfuminho, quiser ver se você se adapta a um outro material que pode substituir, sabe que material é esse? O material que provavelmente você tem na sua casa também. Cotonete, né? Tem gente que se adapta também ao cotonete, porque ele vai servir também para você espalhar o grafite. Então, basicamente, esses 3 materiais aqui você vai esfumar, tá? E mais um que eu vou falar daqui a pouco, você vai esfumar: o papel higiênico, cotonete ou esfuminho, tá? Não precisa usar os dois, porque eles fazem quase que a mesma função em questão de tamanho e de técnica. Então, um ou outro você pode se adaptar. Eu, Henrique, gosto mais do esfuminho, mas tem pessoas que preferem o cotonete, tá certo? Outro material que você vai entender mais pra frente, que também serve para esfumar, é o pincel. E aí, de recomendação, eu coloco para você um pincel pequeno e macio, de cerdas macias, que você encontra facilmente também em papelarias, tá? Se você não encontrar, são pincéis de cerdas sintéticas, não precisa ser naturais, se você não quiser. Número 4, número 6, né? Geralmente é essa numeração dos mais pequenos, que também vai servir para algumas partes da técnica para a gente esfumar o desenho. E aí existe a parte da preparação também desse material, né? Como os outros, que é o que eu já falei sobre preparação do material, sobre a importância da preparação, né? Não é só ter o material, é importante preparar. Um outro material usado também é a caneta borracha. Para que serve a caneta borracha? Ela vai servir para a gente fazer vários efeitos, para ajudar a fazer efeito de textura na pele, né? Esses efeitos que você vê nos desenhos, para fazer algum brilho, para fazer fios de cabelo branco, dá para fazer com a caneta borracha. Que se você quiser improvisar, você pode, em vez de ter a caneta borracha, você pode ter uma borracha comum, que eu recomendo aquela quadradinha, por exemplo, da Faber-Castell, que tem o estojinho vermelho, que ela é durinha, você pode cortar e improvisar para fazer o efeito com ela. Dá mais trabalho, tá? Eu recomendo a caneta borracha para você evitar esse trabalho. Por quê? Porque a caneta borracha vai ser sua para sempre. Né? Você compra ela, vem com refil e você só fica trocando o refil depois. É um instrumento que vai ficar para sempre com você. Você só investe uma vez e fica com você. Qual que eu recomendo para você? Uma show de bola para você começar. Tombow 3.2, que é a circunferência dela, que é 3.2 milímetros. Essa eu recomendo para você porque é de ótima qualidade, vai te atender bem pra caramba e vai ficar com você para sempre. Depois você só vai trocando o refil. Caramba, Henrique, mas onde que eu vou achar esses materiais? Tem material aí que não vai vender perto da minha casa, a cidade que eu moro, então, cara, não vou achar de jeito nenhum. E aí o que é interessante você saber? Primeiro que marcas eu estou dando sugestões, tá? Existem outras marcas que quando você não acha aquela marca, você pode ir em outras, desde que você saiba o que você está fazendo, né? É bom conversar com uma pessoa, com um especialista, para você entender se você está comprando certo, né? Se você estiver trocando de material, substituindo, para você saber o que você está fazendo. Outra coisa sobre a compra. Eu tenho alunos de várias regiões do Brasil. Tem gente da Bahia, tem gente do Rio de Janeiro, de São Paulo, Recife, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, vários lugares. Já tive aluno de fora também, do México, de outras regiões assim fora do Brasil, que aí eu que conheci a marca que ele encontrou lá, ele foi conversando comigo, né, uma marca bem diferente e que ele teve resultado, porque ele compreendeu a técnica, né, sobre isso, é você ter compreensão, depois você vai, existem várias marcas, você entendendo o conceito, você pega o tipo de material certo e consegue realismo. E sobre isso, o que os alunos fazem? Compra pela internet, o que eu, Henrique, faço? Compro pela internet. Né? A maior porcentagem dos materiais quando eu vou comprar não é em loja física. Por mais que eu estou em São Paulo,
Ainda para ir numa loja física que eu encontre alguns desses materiais, tem que ser bem longe às vezes para achar a loja, que é lojas especializadas. Então às vezes, na maior parte das vezes, eu vou pedir mesmo pela internet. Então uma coisa eu garanto para você, independente da cidade que você está, assim como meus alunos encontram pela internet, tá? Tem várias lojas, eu podia citar várias aqui, mas as que eu citar são as que entregam em São Paulo, que seria Papelaria Universitária, ou Projetista, Fruto de Arte. Enfim, tem várias lojas assim de confiança que entregam, especializadas em materiais de artes. E é claro que em cada região do Brasil vai ter lojas que entregam em um lugar, na outra região é outra loja. Mas enfim, a internet é o que salva, né? Pra gente achar e comprar de boa, tá? Comprar tranquilamente. Ah, Henrique, mas é caro eu comprar todo esse material? Vou gastar dinheiro, é caro ficar comprando tudo isso. E uma coisa eu te falo, não é sobre gastar, não é sobre você gastar dinheiro, não é sobre ser caro, né? É sobre você investir em você, investir no conhecimento, investir no seu desenvolvimento. Quanto vale para você realizar seu sonho no desenho? Quanto vale para você ter o resultado que você tanto quer no realismo? Né? Quanto custa permanecer do jeito que você está? Então, é simplesmente um investimento, né? Você investir em material, ferramentas que, cara, muitas vão ficar com você para sempre. Você vai trocar refil, como eu dei o exemplo da caneta borracha. Muitas vão se autopagar fácil, bem fácil. Quando você domina a técnica, você aprimora. Se você entrega um desenho por encomenda, né? Alguns desenhos que você entregar, você vai recuperando facilmente o valor que você gastou com o material. E nem é sobre isso, né? É sobre investir mesmo, ainda que você não queira recuperar o valor. Só o fato de você estar aprimorando, se desenvolvendo, alcançando um nível, um estilo que você talvez nem imaginava que você era capaz, cara, só isso já vale o investimento no material. Quanto vale para você realizar seu sonho no realismo? Né? É sobre isso. E só para finalizar aqui, mais um material de improviso. Esse aqui eu, de jeito nenhum, pelo menos eu, Henrique, falando, não recomendo que você compre, que é a mesa de luz, tá? Mais pra frente eu falo, não quero confundir sua cabeça trazendo tanto material assim, mas a mesa de luz é importante eu falar, né? Que esses materiais aqui é o que a gente vai usar mesmo, e eu não acho que você precise comprar. Não se preocupe, tá? Se você não sabe o que é, mais pra frente eu vou especificar um pouco mais. Basicamente ela serve para tirar o esboço do desenho, mas não é o tema dessa aula, senão vai crescer demais e depois é melhor você compreender nos próximos vídeos quando eu falar sobre isso. Porém, já te adianto, tá? Não precisa comprar e eu vou falar por que não precisa quando eu falar dela nos próximos vídeos aqui do aquecimento. Eu vou falar o que eu faço e por que eu recomendo você não comprar. Tá certo? Então, recapitulação breve para fixar nosso entendimento aqui. O que a gente viu hoje? A gente viu que material não faz milagre, não é achar que comprar os materiais você vai ter realismo. Não é bem assim. Tem mais coisas que você precisa saber. O conhecimento que é muito mais importante. Muito maior, muito melhor do que saber qual material ter, é você saber como prepara esse material, como usa esse material da melhor forma, e é isso que você vai dominar para você chegar no realismo. É isso que vai te fazer não ficar refém de marca, vai fazer você se desenvolver mais rápido, tá? Você vai gastar menos tempo, você não vai desperdiçar dinheiro comprando coisa desnecessária, não vai perder tanto tempo, vai usar bem menos coisa de repente do que você acredita que deveria usar para conseguir realismo. Você viu os materiais para você começar, você entender um pouco sobre os tipos deles, tá? Uma introdução para você começar a entender. Você entendeu uma das formas de preparar o seu lápis para fazer sombreamento. Por quê? Porque na próxima aula a gente vai falar os segredos, tá? O tema da próxima aula é os segredos para fazer um sombreamento realista, tá? A gente vai começar a se aprofundar na parte de sombreamento também. E é claro, tá? O mais importante, eu não posso deixar de te relembrar que tudo isso daqui é só o aquecimento, tá? O aquecimento de algo para algo muito maior, que é a jornada do zero ao realismo. Você não pode de maneira nenhuma deixar de comparecer, deixar de participar da jornada, tá? Porque as aulas vão ser mais aprofundadas, eu vou detalhar, aprofundar todos os passos, tá? Os primeiros passos para você dominar o realismo, fazer desenhos realistas do absoluto zero, sem você ter experiência, sem você ter dom. Então não deixe de se comprometer, tá? Aqui com as aulas do aquecimento, com as aulas da jornada. Convide mais pessoas para estar com você. Quem quer ir longe,
vai acompanhado, tá? Não deixe de convidar as pessoas que você quer que esteja com você. Material de apoio, tá? O material de apoio da aula de hoje. Você tem até a meia-noite de hoje para baixar o material. Então, uma forma de honrar você que está aqui no horário da aula, tá? Você vai poder baixar o material de apoio e a senha para você destravar esse material é preparar. Preparar, tá? Você vai escrever preparar, tudo minúsculo, e aí você vai ter o material de apoio, tá certo? Depois da meia-noite esse material some. Onde vai ser enviado? O link vai ser enviado no grupo de WhatsApp para você baixar o material. Se você ainda não está participando do grupo, todos os links vai estar na descrição do vídeo para você participar. Lembrando que todas as aulas aqui do aquecimento, que horas que são? Às 8 horas da noite. Assim como as aulas da jornada, que também vai ser às 8 da noite, tá? Então você já vai acostumando com esse horário para você ver a jornada também nesse mesmo horário. E o que eu vou ensinar na próxima aula do aquecimento, que é amanhã às 8 horas, os segredos para sombrear um desenho realista. Tá? Você não pode perder. Toda dúvida que você tiver também, pode deixar nos comentários, pergunta aqui no momento da aula, no chat, sempre pergunte, tire suas dúvidas, porque é importantíssimo você tirar o máximo de dúvidas, aproveitar ao máximo todo o conhecimento que vai ser te passado durante esse aquecimento e durante a jornada. Tá certo? Aproveita que você está aqui, se você não é inscrito no canal do YouTube, se inscreve e ativa o sininho, tá? É muito importante você ativar para você ser avisado dos novos conteúdos, porque senão o YouTube não te avisa e você acaba perdendo todo o conteúdo novo que chega para você. Aproveita também para conhecer o meu Instagram, @HenriqueOliveiraDesenhos, ver mais do nosso trabalho lá. Se você ainda não se inscreveu também na Jornada do Zero ao Realismo, se inscreve, tá? A jornada é gratuita, 100% online, 100% gratuito. Você se inscreve gratuitamente colocando seu nome e seu e-mail, todos os links aqui embaixo, tá certo? A gente tem um encontro marcado amanhã, na próxima aula de aquecimento, e a gente se vê às 8 horas da noite. Um abraço.